Salve, salve, moçada. Mais uma vez aqui. Vamos continuar com nossa aula passada, né? Aula passada nós falamos sobre adjetivo e vamos continuar com o adjetivo, quando falamos sobre a questão do adjetivo simples, né? Lembrando que adjetivo é a palavra que qualifica substantivo, né? Falamos sobre locução adjetiva e hoje nós vamos continuar a questão da formação do adjetivo. Então tem o simples, apresente só o radical. Lembrando que o radical é a parte mais importante, é a base, o elemento básico de uma palavra, né? Brasileiro, magro e cômico, né? E composto, formado por mais de um radical, luso brasileiro, castanho escuro e amarelo canário, né? Esse é o adjetivo, esses são os adjetivos compostos. Semana passada nós falamos sobre isso. A questão da formação, né? Se nós temos o primitivo. Primitivo é aquele que dá origem, né? Aos outros termos. Então, belo, bom, puro, adjetivo dando qualidade, belíssimo, bondoso, puríssimo, falante e barulhento, deriva de substantivos, né? E até ou de outros de verbos ou mesmo de adjetivos. A formação, ele é explicativa, acrescenta, característica inerte a todos os seres ou coisas da espécie, né? Pedra dura, leite branco, né? Restritivo, aquele que é só para ele, né? Atribui uma característica particular, específica, né? É pedra azulada, leite gelado. Pátrio gentílico, indica a nacionalidade, origem ou procedência do ser. Francês, italiano, paulista, paranaense, aí vocês que são do Brasil todo, né? Então, nós temos baiano, temos alagoanos, temos gaúcho, catarinense, paulistas, né? Temos aí mineiros e por aí vai, esse Brasilzão, todas as cidades, né? Curitibano e por aí vai. Bom, dentro das flexões, isso é importante, né? Flexões. Então, nós temos em relação ao gênero, eh, os adjetivos podem ser divididos em uniforme e biformes, isso é importante, tá? O que que é uniforme? Aquele que é utilizado apenas de uma forma, e biforme, aquele que pode flexionar, tanto masculino como feminino. Então, vamos ver uniformes, né? Uniformes apresentam a mesma forma, né, para os dois gêneros. Feliz, né, moça feliz, rapaz feliz, menino feliz, menina feliz, né? Biformes, né? Homem carinhoso e mulher carinhosa, carinhoso, carinhosa, né? Então, o biforme, ele vai flexionar em gênero, né? Masculino e feminino. Seguindo, qualquer dúvida, gente, procure a gente lá no colégio, tá? Flexões, números, né? É, Singular ou plural, concordo com o número do substantivo a que se refere. Pode ser simples, né? Segue a mesma regra, que obedece o substantivo simples. Por exemplo, um dia agradável, dias agradáveis, composto, mas, regra geral, apenas o último elemento flexiona. Luso brasileira e revistas luso-brasileiras. É importante isso aqui, que a tendência sempre é aqueles menos desavisados, né? Menos avisados, melhor dizendo, né? Eles, ou para os desavisados, eu sempre coloco os dois termos no plural, não cabe, tá? Então, apenas o último elemento flexiona, tá? No caso, compostos. Luso Brasileira, singular, revista Luso Brasileira e revistas Luso Brasileiras, tá? Particularidades. Quando o adjetivo composto transmitir ideia de cor, isso é meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, preste muita atenção nesta regra aqui que muitos alunos se enrolam. E é uma pegadinha de concursos, de prova, de vestibulares, né? Preste atenção. O adjetivo composto fica invariável quando o último elemento for composto. Então, blusas, amarelo palha, não é isso? Aqui, vou falar de novo. O adjetivo composto fica invariável. Então, o adjetivo composto, ou seja, nem o primeiro elemento, nem o segundo elemento do adjetivo, né, isso no composto, se flexiona-se.
Ok? Isso é importante, né? B. Os adjetivos compostos azul marinho, azul celeste, fruta cor e ultravioleta são invariáveis, né? Blusas, azul marinho, tecidos azul celeste, raios ultravioleta, tecidos fruta cor. Não, não tem flexionado, não tem flexão. Então, aí, bom, eu acho que aqui pegam uma exceção, que é o C, né? Se você fala assim, ah, Cássio, mas se no adjetivo composto fica invariável quando o último elemento for o substantivo, não é isso? Olha, palha, palha é, é substantivo, certo? Aqui, cor é substantivo, ok. Agora, é, por que você está falando isso? Sim, porque é a regra, tá? Porque é a regra. Tomar muito cuidado com a regra, que a regra. Então, precisa lembrar se é substantivo, se é substantivo, se é cor ou não. Isso é interessante também, prestar muita atenção. Apenas o segundo elemento varia, ou vai para o plural, quando ambos os adjetivos, quando ambos são adjetivos. Não é isso? Castanho, escura. Não é isso? Bolsa, castanho, escuras. Hã? Seguindo aqui, quanta coisa, né? Você fala, meu amigo, tem bastante coisa. Flexão de grau. São dois os graus na qualidade expressa pelo adjetivo. Grau comparativo e grau superlativo. Facinho, né? Compara entre dois elementos, seres ou mais, né? E o superlativo é aquele grau máximo, né? O grau mais elevado, né? Deixa eu molhar a boca aqui. Gente, é água, tá? É uma aguinha. Com licença. Tá quente hoje está um sol maravilhoso lá fora. Bom, aqui. Sexta. Ah, comparativo. Compara as qualidades entre dois ou mais seres, né? Ah, Graciliano Ramos é tão bom quanto eu como Bernardo Guimarães. Ok. Grau comparativo de superioridade. Ana é mais habilidosa do que Maria. Boa. Comparativo de inferioridade. Ana é menos habilidosa do que Maria. Isso aqui todo mundo faz, isso aqui não tem problema. Superlativo absoluto. Apresenta um adjetivo em que o grau máximo, né? Isso é como se fosse superlativo, né? É superlativo. É, apresenta o adjetivo em seu grau máximo, sem estabelecer relação com outro ser. Divide-se entre superlativo, né, absoluto, e analítico, e superlativo, absoluto e sintético. Bom, analítico. Analítico sempre contém duas palavras, tá, gente? Qual a diferença do analítico e pro sintético? O analítico é desenvolvido e o sintético ele é resumido. Essa é a ideia, tá? Então, analítico, formado com auxílio de um advérbio, né? Intensidade. Ana é muito habilidosa, né? Então, tem um advérbio que dá uma potência, uma intensidade, né? Até porque o muito é advérbio de intensidade, de intensidade. Agora, o sintético, ele vai colocar um sufixo, né? Que íssimo, érrimo, que vai dar o grau, né? Esse máximo, né? Então, formado por um auxílio de um sufixo. Sufixo, lembrando, é a parte que procede o radical da palavra, mudando a palavra. Então, aqui tem uma derivação sufixal, né? Nós aprendemos isso lá em processo de formação de palavras. Seguindo, superlativo. Grau superlativo apresenta o adjetivo em seu grau máximo, fazendo referência a seres. Divide-se em superlativo, relativo e superioridade, superlativo, relativo de inferioridade. Né? Ana é a mais tranquila da turma, então faz aí uma relação, né? Ela sempre vai estabelecer uma comparação a um outro elemento, tá? B. A de inferioridade, Ana é a menos tranquila da turma. Locução adjetiva, isso nós vimos na semana passada, né?
é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de adjetivo, né? Esse aqui eu gosto. Por que eu coloquei aqui? Porque tem algumas opções que a semana passada nós não vimos, tá? Então, tem uns casos muito interessantes aqui, tá? Teor de açúcar, né? Teor sacarino. Olha que legal, de açúcar sacarino. É o honorários de advogado, advocatícios. Né? Isso, praga de árvore, praga arbórea, animal de asas. Animal alado, né? Aí tem a música lá do Fagner, ai, coração alado, né? Aqui, época de Carlos Magno, época carolígia, olha que loucura, né? Essa aqui, sinceramente, a gente nunca fala, né? Teorema de Descartes, teorema cartesiano. Então, a teorema cartesiano é como diz Descartes, entendeu? Isso é legal. E locução adjetiva, continuando. De mês, mensal, de cabelo capilar, de chuva pluvial, de paixão passional, de guerra bélico, sonho onírico, de vento eólico, né? Ai, que lindo, né? Tratamento capilar, tratamento de cabelo. Aqui vem a locução, né? Energia eólica, né? Isso, energia dos ventos. Posição e efeito do adjetivo, né? Isso, dependendo da posição dele, ele vai ter aqui uma, uma mudança, né? Visitarei um amigo, um velho amigo, quer dizer, um amigo de velha data, né? De longas datas, né? O amigo antigo, aquele amigo que você tem eu posso usar um termo antiacadêmico, né? Que você conhece uma cota, que vocês falam, né? Faz tempo. Até porque cota não é tão antiacadêmico, não, que cota é o grau máximo, né? Na matemática é o cume, né? Tanto é que lá em Santos tem um Cubatão, né? Tem um bairro chamado Cota, ali, um subdistrito de Cubatão. Por quê? Porque fica no cume, fica no alto da serra. Bom, visitaria um amigo velho, quer dizer, ixi, tá velhinho, tá velhinho, né? O nosso amigo, idoso. Comprei um carro novo, certo? 0 quilômetro. Comprei um novo carro, quer dizer, recém-comprado. Seguindo, efeito posição do adjetivo, né? Aqui, né? O novo carro e o carro novo. É isso. Bom, turma, espero que a aula tenha sido muito bem explicada, né? Eu faço questão de trabalhar com os adjetivos direitinho, né? Dando todas as nuances dessa classe de palavra, que pode aparecer no vestibular aí, pode aparecer aí no concurso da vida, que você fala, mas o Cássio não falou isso, não falou aquele jeito, né? Não falou isso, não falou aquilo. Muito obrigado por tudo, certo? Até a próxima. Valeu mesmo, viu? Obrigado aí pelo prestígio, obrigado aí pela paciência. Qualquer dúvida, nos procure lá no colégio.